Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum, dia 8 de julho. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. Naquele tempo, levaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído por um demônio. Quando o demônio foi expulso, o homem começou a falar. E todos diziam: nunca vimos tal coisa em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as vilas e cidades, anunciando o reino de Deus, pregando em suas sinagogas e curando toda forma de enfermidade e doenças. Jesus viu as multidões e disse aos seus discípulos: a multidão está cansada como ovelhas sem pastor. Rogai ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos aqui diante do mistério da palavra de Deus. E a fé cristã é uma grande aventura. É uma grande luta, onde muitas vezes eu e você temos que lutar contra nossas próprias fraquezas, nossos próprios limites, os próprios obstáculos naturais que estão em nós, ou também muitas vezes temos que lutar contra as próprias ideologias e caminhando na contramão da história. De tal modo que às vezes para mantermos a nossa fidelidade no Senhor será uma grande luta. E a primeira leitura de hoje, retirada do livro do Gênesis, onde vai descrever a luta de Jacó contra Deus, é justamente esta luta que nós travamos também. Porque às vezes nós podemos estar lutando contra o próprio Deus. Foi o que Gamaliel dissera ao Sinédrio quando ia julgar os discípulos da primeira hora. Tomemos cuidado para que a gente não venha lutar contra o próprio Deus. E isso serve para todos os tempos, porque às vezes movidos por ideologias contrárias, cegos pelas ideologias, cegos pelos vícios interiores que cada um de nós carregamos, a própria igreja, una, santa, católica e apostólica, com seus pastores, também podem lutar contra o próprio Deus. Daí vem a necessidade do discernimento do Espírito. O discernimento do Espírito é uma condição sem a qual, tão necessária e tão urgente, para que a gente não venha lutar contra o próprio Deus. Jacó luta contra o próprio Deus sem ele saber quem era. E ali, Jacó vence uma parte da luta, mas não consegue destruir o seu opositor. E ele vai perguntar o nome do opositor, o nome daquele com quem ele está lutando. E a resposta daquele com quem Jacó lutava é: para que quer saber o meu nome? Porque saber o nome de alguém é possuir a pessoa, é dogmatizar a pessoa e muitas vezes também aprisionar a pessoa num conceito. E o nosso Deus não tem nome, ele tem adjetivos. Por isso ele não diz o seu nome para Jacó, de modo que Jacó fica ali então a perguntar e vai dizer: ao menos então abençoe a mim e a minha casa, porque a bênção do Senhor é o grande tesouro que nós carregamos. E a bênção mais poderosa do Senhor é a sua presença em nossa vida, é a sua permanência em nossa história, no nosso dia a dia. Não aparta-te de mim, Senhor, não retireis de mim o vosso santo rosto, a vossa face. Mostra-me a tua face, Senhor, e eu serei predisposto para lutar todas as lutas da vida. Na batalha de Jacó, ele recebe um outro nome, chamado Israel, porque ele luta com o próprio Deus. A consequência dessa luta é que Jacó sai manco também. Sai manco, porque toda a luta travada contra o Senhor vai deixar marcas profundas, marcas muito profundas. Então Jacó hoje nos ensina que a fé cristã é uma grande aventura,
que a fé no Senhor é uma grande aventura e uma grande luta, uma verdadeira batalha espiritual e que aqueles que sobrevivem a essas batalhas também saem mancos, mas saem fortalecidos, conscientes. E como diz Jacó, eu vi o próprio Deus e não fui punido por isso. O Senhor se manifestou a mim, mostrou-me a sua face e ele deu o nome àquele lugar de Fanuel. Eu vi a face de Deus. Agora é Jesus que desvela para mim e para você o mistério da face de Deus. Um Deus solidário, um Deus fraterno, um Deus que se compadece. Por isso, nosso evangelho de hoje se divide em 3 partes, em 3 momentos. Na primeira parte, ele nos apresenta Jesus como aquele que é Senhor também do mal, porque ele expulsa o demônio que está naquele homem mudo. Ele devolve a palavra para aquele homem. Ele devolve a capacidade de dialogar daquele homem que a possessão demoníaca fazia ele ficar dividido, calado e mudo. E todos podiam dizer, jamais vimos isto em Israel. Nunca vimos tal coisa em Israel. E por inveja, por intriga, os fariseus começavam a demonizar as obras de Jesus e diziam, ele faz essas coisas pelo poder do demônio. Porque muitas e muitas vezes, por inveja, os próprios homens e mulheres da igreja podem demonizar os movimentos diferentes, que pensam diferentes, rezam diferentes, porque eles, com a sua astúcia, com seu racionalismo, com seu saber acadêmico, não conseguem se aproximar do povo. E aqueles movimentos novos que se conseguem aproximar do povo, muitas vezes também são demonizados. Porque nós demonizamos às vezes por inveja. Por intriga. A segunda parte é Jesus que passa por vilas e aldeias pregando a palavra de Deus, anunciando o reino de Deus, que é o conteúdo da sua pregação, a presença do reino de Deus, e também ensinando e libertando das enfermidades e das doenças. É o Jesus que realiza então as expectativas messiânicas de Israel. Expulsa o mal, cura todas as enfermidades e ensina ao povo os preceitos de Deus. E a terceira parte é o Jesus que se compadece, o Jesus misericordioso, que contempla a grande multidão e é capaz de se compadecer e dizer, ela vive como ovelha sem pastor. Ela vive cansada, extenuada e como ovelha sem pastor. Por isso, rogai ao Senhor desta messe, que envie trabalhadores para a sua messe. Meus irmãos, minhas irmãs, os operários da messe não nascem de marketing. Os operários da messe não nascem de propaganda. Os operários da messe, eles nascem da oração e eles nascem também do bom testemunho, porque a melhor pregação que ainda existe é o testemunho de vida, como nos ensinou nosso Pai São Francisco, o Frei Testemunho. O melhor pregador que tem, aquele que cura, aquele que integra, aquele que liberta e aquele que se compadece. Ter os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de Jesus significa revestir-nos de Jesus de Nazaré, como nos ensinou o apóstolo Paulo. Por isso que essa palavra de hoje ajude a mim e a você, que a vida cristã é uma batalha, que a fé cristã é uma batalha, e que os preguiçosos não conseguem prosseguir, os acomodados não conseguem prosseguir, e parar é retroceder. Mas faz-se necessário que eu e você trilhemos os caminhos de Jesus de Nazaré. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós, paz e bem.